Graças a Deus. Quero convidar vocês, queridos, a abrirem as suas Bíblias. Hoje não vou projetar o texto. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Queridos, a grande pergunta que nós temos aqui nesse texto, que não pode ser negligenciada, é a pergunta que está no versículo 2, nós lemos aqui: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente, uma região muito distante, e nós vimos para o adorar. 3 homens que levantam uma incógnita muito grande. Quem são esses homens? Esses 3 reis magos. Mas sem entrar na discussão, esses homens, eles tinham um foco muito grande na vida. E eles pagaram um preço muito alto em razão desse foco. Eles queriam encontrar o recém-nascido rei dos judeus. E o que a gente percebe aqui nessa leitura inicial, queridos, é que para encontrar Jesus, eles precisaram de 2 guias importantíssimos. 2 vozes, 2 presenças importantíssimas. Uma sobrenatural, uma orientação sobrenatural e uma orientação humana. Então, parece que essa é a grande verdade. Sem uma orientação sobrenatural e sem uma orientação natural, as pessoas não têm como encontrar Jesus. Pelo menos são lições que a gente tira aqui desses 3 reis magos. Eles tiveram uma mensagem sobrenatural de uma estrela, e eles tiveram uma mensagem muito natural, porque quando eles chegaram em Belém, a estrela os levou até Belém. Mas depois que chegaram em Belém, eles precisaram, não era mais a estrela, eles precisavam contar agora com o respaldo humano, com uma voz humana, de pessoas experientes nas Escrituras. E aqui foram chamados os sacerdotes,
foram chamados aqui os homens versados no Velho Testamento. Vem cá, onde é mesmo que Jesus ia nascer? Então, o conhecimento destes homens, desses sacerdotes, desses escribas, o conhecimento deles foi importantíssimo para que esses homens pudessem chegar, estava perto de Jesus. Mas estar perto de Jesus não é ter encontrado Jesus. Disse, olha, é lá em Belém, vocês estão em Jerusalém, mas vocês vão ter que ir para Belém, porque as escrituras proféticas afirmam que é Jesus. Então, queridos, 2 pontos fundamentais para todos nós, porque essa é a verdade para a igreja hoje, essa é a verdade para o mundo hoje. Ninguém chega a Jesus se não houver uma atuação sobrenatural, que aí é o Espírito Santo, e se não houver uma atuação humana, porque Deus usa homens, tá? Deus usa o seu corpo aqui na terra, Deus usa os seus servos aqui na terra, esse corpo de homens e mulheres que formam o corpo de Cristo Jesus. Muito bem, tem um mensageiro de Satanás desde o princípio aqui com 2 asas me perturbando, estava lá sentado, estava me perturbando, vim para cá, ele me acompanhou. E tem 2 asas, e não é anjo. Queridos, mais além dessa palavra aí inicial, aqui, é uma conclusão, né, que a gente tira na primeira leitura, tem outras lições para a gente tirar aqui com a figura desses 3 reis magos. Primeiro, a primeira mensagem que nós tiramos aqui, queridos, ela é linda, é uma mensagem maravilhosa, porque quando nós pensamos em salvação das pessoas, nós pensamos naquelas que estão perto de nós, pensamos nos nossos familiares, pensamos nos nossos amigos, pensamos nos nossos colegas, esses relacionamentos que nós temos, mas esses homens aqui vieram de longe, vieram do Oriente, muito distante, queridos. Quem eram esses homens aqui? Não eram judeus, eles não eram judeus, eles eram gentios, inclusive exerciam aqui uma profissão que no meio do judaísmo não era permitido, que era a magia. A magia era punida com morte dentro de Israel. E a gente percebe aqui, queridos, duas coisas lindas no nosso Deus. Primeiro é que Deus vai longe, Deus vai distante, não tem barreiras, não tem limites para Deus agir. Quando se trata de salvação de uma vida, quando se trata de resgate de uma alma, quando se trata da salvação de uma vida, Deus não tem distância, Deus não tem barreiras, e Deus também não tem cultura. Deus não tem prática supersticiosa que Ele não possa romper. Questiona-se muito aqui, que magos eram esses, né? Que práticas eram essas? Alguns chegam até a dizer que eram judeus sim, que eram sacerdotes, e que estavam muito distantes, mas a maioria da argumentação não vai nessa direção. A maioria da argumentação vai na argumentação que você tem aqui pessoas que eram magos, pessoas envolvidas com magia, sem entrar muito no detalhe, porque a gente não tem subsídio histórico para determinar se aqui se tratava de supostos sacerdotes judeus que estavam em região muito distante, ou se de fato eram magos. O importante, queridos, é que Deus foi longe, Deus foi muito longe, em busca de pessoas que se estavam perdidas a sua magia, eram essas que precisavam da mensagem do menino Jesus, do nascimento desse novo rei. E não é o que nós experimentamos hoje. Você vê pessoas que você conhece, às vezes faz parte da família, ou que você conhece pelos meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, o esporte. Tem pessoas tão distantes de Deus,
tão longe de Deus, tão perdida nesse submundo de drogas, de alcoolismo, de prostituição. Você diz: olha, essas aqui vão morrer e vão para o inferno de cabeça para baixo. E de repente, queridos, você vê essas pessoas testemunhando de Jesus, fizeram sucesso cantando músicas que nós não cantamos, ganharam dinheiro, muito dinheiro com essas músicas, e de repente os seus instrumentos estão silenciando com essas músicas, e eles estão celebrando louvores a esse Deus. E nós somos surpresos, mas essas pessoas estavam tão distantes de Deus, parece que a distância era irreconciliável. E quando nós menos esperamos, olha, eles nos dando lição de vida cristã, nos dando lição de vida de fé. Eu já disse aqui na igreja algumas vezes, não peco por relembrar, a minha esposa e eu, nós frequentamos muito tempo a Adonep. É uma associação de homens de negócios. Eles reúnem hotéis de 5 estrelas. Nós fomos inúmeras vezes a comprar, que eu era capelão deles, 6 anos eu fui capelão deles. E nós reunimos com esses empresários em hotéis de 5 estrelas. E eles chamavam outros empresários para testemunhar da sua fé. E convidava estadistas, políticos, outros empresários. E é lá, nesse ambiente, que eles falavam de Jesus. Queridos, eu às vezes virei para minha esposa e disse: olha, quando ouvi o testemunho desses homens, algumas vezes eu virei para minha esposa e disse: eu estou com vergonha. Porque nós que estamos dentro da igreja, e nós vivemos esse clima aqui espiritual, não imaginamos, queridos, não passa pelo nosso coração a experiência que esses homens têm com Deus. E não são pequenos empresários, não. Já dei testemunho aqui de um em São Paulo, no ramo de lingerie, que foi a preocupação de multinacionais no ramo de lingerie. Então é um erro que nós cometemos, é um equívoco nosso, achar que pessoas que estão distante, muito distante de Deus, atolada até o pescoço, até a sobrancelha ou até o cabelo, no pecado, nesse mundo de incredulidade sem Deus, e achar que o evangelho não possa alcançá-los lá. Estes reis magos estão dizendo: não se equivocam, porque o braço de Deus é longo, e a voz de Deus é capaz de ir das regiões que nós não podemos imaginar. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Se você tem na alma, essa alma que geme pelos pecadores, e você pensa assim: será que vale a pena orar por esses políticos aí, que ficam roubando o Brasil? Vale a pena orar, queridos, vale a pena orar. Será que vale a pena orar por essas prostitutas da sociedade? Vale a pena orar, queridos, vale a pena orar. Será que vale a pena orar pelas pessoas que têm princípios mais degenerados na vida? Será que vale a pena orar por esse povo? Vale a pena, querido, vale a pena, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Deus vai às regiões mais profundas das trevas para resgatar. Enquanto no banco da igreja você vai achar muita gente indiferente ao evangelho, você vai ver nesse mundo aí pessoas que gemem e que choram querendo Deus. Mas tem uma outra lição que nós extraímos aqui, queridos: o cuidado que os homens precisam ter quando a questão é procurar Jesus.
Sabe de uma coisa? O que aconteceu com esses homens aqui? Eles foram à procura de Jesus. Quando a gente fala, queridos, numa procura a Jesus, o que é que nós efetivamente estamos falando? Nós estamos falando de uma experiência pessoal com Ele. Porque até agora, esses homens tiveram a comunhão com a estrela, é um negócio sobrenatural, eu nunca vi isso. Uma estrela deslocar, tornar-se visível, tornar-se perto, com todo o seu brilho, a sua beleza, a ponto de servir de orientação, de guia. Eu imagino assim que foi uma experiência sobrenatural. Mas é uma experiência sobrenatural com uma coisa criada. Não é com o Criador. Quando chegaram a Jerusalém, eles tiveram uma outra experiência ali. Foram ao rei Herodes, levaram até o rei Herodes. Olha que privilégio, não é? Que deferência. Não é todo dia que você está diante da maior autoridade do município ou do país. Mas eles estiveram diante da maior autoridade do país. Tiveram com sacerdote, sumo sacerdote, uma figura proeminente. Eles foram cercados de privilégios ali, mas é com o homem, é com autoridades. Mas eles não encontraram ainda quem eles queriam Jesus. Queridos, estrela não substitui Jesus. Por maior que seja o brilho dessa estrela, não substitui Jesus. Por maior que seja a posição social e econômica das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas aplaudiam você, né? Você é verdade. Você teve com Bill Gates, você conhece Bill Gates pessoalmente, você conhece Donald Trump, você conhece o novo presidente dos Estados Unidos, você conhece Bolsonaro pessoalmente, né? Você toma café lá na cozinha dele com ele. Olha, você realmente é uma pessoa que merece ser aplaudida, ou ser aplaudida. Mas, queridos, essas coisas podem trazer muito brilho na cabeça, mas deixa o coração vazio. Porque nada na vida, queridos, nada na vida, por maior que seja, você podia cavalgar essa estrela, ela podia levar você, mas nada na vida substitui um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Esses homens estavam focados numa experiência com Jesus. E nós queremos saber onde está o recém-nascido rei dos judeus. Foi bom ter visto a estrela? Foi. Foi interessante ter um encontro com Herodes? Também foi. E com aquelas autoridades do mundo religioso? Foi interessante. Mas nada disso substitui o nosso anseio de um encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos, estar numa igreja evangélica é muito bom. Ler a Bíblia toda ao longo do ano. Você teve tempo de sobra para ler a Bíblia uma vez, até 2 vezes esse ano, com muita coisa deixando de funcionar. Você teve tempo de sobra para ler a Bíblia. Não sei se as redes sociais deixaram, mas que você teve, você teve. Você teve muito tempo para orar? Teve. Mas tudo isso é muito bom, não é? Cantar essa música linda aqui, inspirada. Obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Inspirador. Tudo é muito lindo, queridos, mas nada disso, por mais interessante que seja, substitui o nosso encontro pessoal com Cristo Jesus. Você nasceu de novo? Você teve um encontro com Jesus? Será que tudo isso está dentro da sua cabeça pelo lado de fora? Queridos, eternidade com Deus passa por um encontro pessoal com Cristo Jesus. E esses homens magos nos ensinam isso. Não,
chegaram lá e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Já vimos Herodes, já vimos o sumo sacerdote, já vimos outras autoridades aqui, que o povo comum não tem oportunidade de ver. Mas a nossa pergunta é: onde ele está? Onde ele está? Eu posso ver Jesus na vida de muitos irmãos, de muitas irmãs, fervorosos, consagrados, mas eu quero saber se eu vejo Jesus na minha vida. Se quando eu olho para o espelho, se eu vejo Jesus na minha vida. Você está num quarto, numa sala, que todas as paredes sejam feitas de espelho. Todo lado que você olhar, você vê você. E que tenha espelho no teto. Que o chão seja feito de espelho. Todo ângulo de olhar ali, você se vê. Naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Das coisas que enchem a nossa cabeça e enchem o nosso coração, a gente pode ver Jesus. Nessas imagens refletidas por todas as partes. A figura que eu estou evocando aqui é de um psicanalista, Freud, ele que criou a sala dos espelhos. Você pode se ver, querido, de todos os ângulos, imagináveis e inimagináveis. Mas você vê Jesus nesse olhar que explora todos os ângulos. Então essa é a grande pergunta, né? Onde ele está? Porque de repente pode ser que ele esteja em qualquer lugar, menos aqui. Agora, irmãos, veja só o cuidado que esses homens tiveram. Primeiro foi o tempo que eles gastaram nessa viagem. É até difícil de mencionar isso, porque dizem que uns que tem 1.000 quilômetros percorrido, outros que tem 1.500 quilômetros, de onde eles saíram, onde eles chegaram, que eles gastaram aproximadamente 3 meses. Pensa comigo, 3 homens, não sei se eram casados, se tinham família, 3 homens, empreenderam uma viagem de 3 meses, de mais de 1.000 quilômetros. Quanto custou a eles esta viagem? Em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de sacrifício, quanto custou a eles esta viagem? O encontro com Cristo, queridos, não é tão de graça assim não. Ele pagou o preço que nós não tínhamos como pagar, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa para estar com Jesus. Tem muita coisa que parece boa nessa vida que a gente não quer largar por causa de Jesus. Ao longo do meu ministério, uma jovem procurou e disse: pastor, eu não dou conta de ser crente não. Não sou casada. E o sexo fala muito alto para mim. Uns é sexo, outro é dinheiro, ou são os prazeres da vida. E por aí, queridos, a lista é enorme. Esse encontro com Jesus tem um preço para se pagar. Tem. Queridos, para ser crente, para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, não é para qualquer um. Não é para os fracos, não é para os tímidos, não é para os covardes, não é por aqueles que estão amarrados, aprisionados a esse mundo imundo e que não querem pagar o preço da consagração, da santificação. Definitivamente não é. Esse negócio aí, queridos, essa filosofia, deixa a vida me levar, vida leva eu, a levar para o buraco.
mas para Cristo não leva. Eu uma vez ouvi uma irmãzinha da Assembleia de Deus, mas era uma família muito amiga. Eu sempre estava lá. Tinha muita comunhão com essa família. E ela disse: pastor, nunca esqueci. Nem para o seminário eu tinha ido ainda. Ela não me chamou de pastor, não, me chamou de irmão, porque nem seminarista eu era na época. Ele disse: irmão Joaquim, tem tanta gente pobre nesse mundo, que se quiser comer um pedaço de goiabada depois do almoço, não come. Não come porque não pode comprar. E assim mesmo não quer Jesus. Que mundo é esse? Querido, imagina as pessoas, não é? Como aquele jovem rico que foi ter com Jesus. Jesus disse: você quer que eu te diga uma coisa? Quer que eu diga o que você precisa na verdade? Tirar essa riqueza do seu coração, ou tirar o coração dessa riqueza. Vai, venda tudo, se desprenda, volte e me siga. Qual é a mensagem da Bíblia? Qual é? Qual é a ideia que a Bíblia nos dá na leitura desse texto? Nunca mais a Bíblia fala sobre este jovem rico. Nunca mais. A Bíblia silencia para sempre. Qual é a ideia? Ele foi para nunca mais voltar. Sabe, irmãos, é um preço. Jesus pagou o preço que eu não podia pagar. Jesus pagou o preço que você não podia pagar. Mas para esses homens aqui, tempo, distância, preço, era o que menos importa, se tudo que eles queriam era uma experiência de um encontro com Jesus. E aí vai, né? A mensagem vai: que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Família, queridos, às vezes é difícil a gente deixar a família. Às vezes é difícil. Tem pessoas que família não diz nada. São as famílias disfuncionais, ou as famílias mal construídas, que quanto mais longe estiver dela, parece que melhor é. Mas aquelas famílias, queridos, que são referência na vida, às vezes é difícil. Ou como Jesus disse: vai para esse jovem, vai, vende tudo que tens e segue-me. E segue-me. Sabe, queridos, a gente precisa ter um interesse muito grande em Jesus. A gente precisa de Jesus, mas precisa ir com a motivação correta. Herodes até manifestou desejo para esses magos. Falou assim: olha, quando vocês tiverem essa experiência pessoal com esse novo rei dos judeus, por favor, volte aqui. Volte ao meu palácio. As portas do palácio estão abertas para vocês. Voltem aqui. Diga-nos da experiência pessoal que vocês tiveram com ele, porque eu também quero ir lá. Eu preciso conhecer a Jesus. Tá, mas qual é a motivação que está por detrás disso? Algumas pessoas querem ir a Jesus, mas com motivação errada. Fazer de Jesus um trampolim para satisfazer o desejo do seu coração, o egoísmo do seu coração. Querem ir a Jesus até para que Deus escancare mais as portas, para que você tenha maior oportunidade até com o pecado deste mundo. Não basta ir a Jesus, é preciso ir a Jesus com a motivação certa, não é? E com a motivação certa, queridos, é fácil encontrar Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou como Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ir a Jesus, mas ir com fé de que é tudo que a gente precisa na vida. Mas deixa eu dizer uma outra experiência aqui para os irmãos. Quando devemos procurar a Cristo, eles procuraram a Cristo com um propósito muito grande dos seus corações. Eles disseram: olha, nós queremos encontrar Jesus porque nós temos um propósito no coração. Qual era? O propósito era de o adorar.
Nós vimos para adorá-lo. Meus irmãos, esta é a alma verdadeira de todas as pessoas que desejam ter uma experiência pessoal com Jesus. Encontrá-lo para o adorar. Adoração é o ponto altíssimo na nossa fé cristã. Nós fomos criados por Deus para o adorar. Fomos criados para o celebrar. A grandeza, a santidade, a majestade, o poder, a glória de Deus. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. E como o Salmo também diz, Salmo 150, adorar por aquilo que Ele faz. Vinde, veja as obras do Senhor, tá? As obras maravilhosas do Senhor. Porque, meus irmãos, esta atitude nossa de adoração, primeiro, uma atitude reverente, de reverência. Segundo, que é uma atitude de consagração. Ninguém pode adorar o Senhor de qualquer maneira. Maria Madalena entendeu o caminho da adoração. Ela precisava chorar todas as suas lágrimas aos pés de Cristo Jesus. E nós sabemos o significado de cada lágrima em Maria Madalena. Nós sabemos aquele ato dela quando ela pegou os seus cabelos compridos, embaraçou aqueles cabelos, tentando secar os pés de Jesus. Nós entendemos o significado de tudo aquilo. Ali, irmãos, estava arrependimento, ali estava a confissão, ali estava o quebrantamento, ali estava a rendição, ali estava a verdadeira adoração a Deus. Eu já preguei, eu lembro que eu preguei uma mensagem aqui. A diferença da mulher de João 7 para a mulher de Lucas 7. Eu preguei uma mensagem nesse sentido. Mas eles foram para adorar a Deus, e eles não foram de mãos atadas, de mãos vazias. Eles foram adorar o Senhor, e eles levaram 3 coisas em suas mãos. Que foram as 3 coisas que eles levaram? Incenso, ouro, incenso e mirra. 3 coisas eles levaram para adorar a Jesus. O ouro, queridos, quando se trata de um rei, o ouro fala muito alto. Por quê? A riqueza de qualquer reino é o ouro. A Salomão era famosíssimo, o reino de Salomão, mas pela riqueza do seu reino. E quantos outros reis foram famosos pela riqueza do seu reino? Muito ouro, muito ouro. Aquelas guerras antigas que eles faziam, o que eles faziam? Saqueavam o ouro do rei vencido, levava tudo para eles. Era a glória do reinado. Embora ouro aqui fala de uma outra coisa também. Eu sei que Maria e José usaram esse ouro para ir para o Egito. Foi uma bênção para eles. Mas esse ouro aqui, queridos, fala do ponto mais alto na Bíblia, que é divindade, a divindade do Senhor. Depois levaram incenso, né? Que era a verdadeira celebração. Sacerdotes queimavam incenso naquele momento de culto, de louvor a Deus. E a mirra, que era usada para embalsamento dos corpos. Então mostrava ali todo Jesus como rei, Jesus como sacerdote, o incenso, e o Jesus crucificado e morto em nosso lugar, que era a mirra. A mirra era usada para o embalsamento dos corpos. Então fala de morte, e fala também, no caso de Cristo, da sua própria ressurreição. Mas o último ponto que eu quero ressaltar aqui para os irmãos, o último ponto que eu quero ressaltar para os irmãos, queridos, está no versículo 12. É que a jornada, o propósito desses reis, não terminava aqui junto ao infante de Belém. Tá? Não terminava. Quando eles adoraram a Jesus, e parece que a missão estava cumprida, eles tinham no coração uma palavra empenhada. Eles tinham no coração um compromisso assumido.
de voltar a Jerusalém, entrar no palácio e dizer para Herodes onde estava o recém-nascido rei dos judeus. A missão deles não estava completa. Eles empenharam uma palavra que não deveria ter empenhado. Eles assumiram o compromisso, porque uma coisa, queridos, são compromissos nossos antes de Jesus. E outra coisa bem diferente, são compromissos nossos depois do nosso encontro com Cristo. Muitos compromissos que a gente tinha antes de Jesus, e quando nós encontramos com Cristo, nós simplesmente não damos conta de cumprir aqueles compromissos. Você já viu gente testemunhando que até emprego grande largou? Você já ouviu alguém testemunhando pessoas que romperam o noivado? Deus não vai desse negócio aqui não. Isso aqui é antes de Jesus. Depois de Cristo a vida é outra. Vocês já ouviram testemunho de pessoas que abriram mão de oportunidades que as pessoas procuram aí com unha e dente, de noite e de dia? Abriram mão por causa de uma experiência com Jesus. Parece que a experiência com Cristo nos coloca no outro mundo, queridos, nos coloca num outro universo. E olha que a palavra que eles empenharam aqui não foi com qualquer um não, foi com a maior autoridade daquele país. Eu fico até imaginando, irmãos, a recompensa que eles receberiam por essa informação. A vida, o encontro pessoal com Cristo, não é o fim da nossa jornada. A nossa experiência com Cristo é um primeiro passo que estamos dando numa nova vida, num mundo diferente. E você às vezes vai ter que esquecer. É provável que você vai ter que esquecer muitos compromissos que você tinha feito antes desse encontro com Cristo. Compromissos que pareciam vantajosos, compromissos que pareciam gloriosos, promissores, mas não é mais para o homem que teve um encontro com Jesus. Não é mais para uma mulher que teve um encontro com Jesus. Não é. Meus queridos, Jesus não deixa ninguém com dúvida. Jesus não deixa ninguém enganado. A vida do homem antes dele era uma. A vida do homem depois de Cristo é outra. E se esse encontro não mudou nada na nossa vida, não acredite nele. Se o encontro que você teve com Cristo Jesus não mudou a sua forma de pensar, não mudou a sua forma de sentir, não mudou a sua forma de viver, essa experiência com Cristo precisa ser contestada dentro da Bíblia. Porque o que o versículo 12 vai dizer? Que eles foram avisados por divina revelação a não voltar a Herodes, e eles seguiram por outro caminho. É isso, queridos, é isso. Jesus é assim, a gente vai a Ele e de repente aquele caminho não serve mais, tem que ser outro caminho. Não dá mais para andar no caminho que a gente estava. A vida, o encontro pessoal com Cristo nos coloca num outro caminho. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é o poder do recém-nascido rei dos judeus. Este é o poder de uma experiência pessoal com Cristo Jesus. E olha que lição gloriosa, meus queridos, esses homens nos ensinam.
Eu nem quero saber, nem me interessa a discussão interminável sobre a origem desses homens, quem eram eles. Eu quero saber as lições que eles nos entregam aqui. Entendeu? Então, meus irmãos, o que esses homens nos ensinam aqui hoje? O que esses homens nos ensinam? Esses homens nos ensinam a resgatar o verdadeiro Natal. A gente precisa parar. Nós aqui, como pastor, como presbíteros, como diáconos, como diaconisas, como líderes de ministério que nós temos aqui, nós precisamos aqui, como homens de Deus, como mulheres de Deus, a gente precisa parar. Falar assim, opa, vamos parar aqui. Vamos parar. Porque de repente, o Natal nosso tem tudo a ver com o mundo secularizado, com o mundo institucionalizado, com o mundo alienado de Deus. Mas não tem nada a ver com Cristo, queridos. É muito melhor nessa hora a gente reunir para cantar, para orar, para louvar a Deus, ter momentos de comunhão, de agradecimento, porque o ano passou, e graças a Deus, nossos pulmões estão limpos os nossos pulmões. E a gente está acreditando que vem mais um ano pela frente e vai ser uma bênção. 2021 vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sexta-feira tem mais, tá? Sexta-feira tem mais. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar o pastor Menezes aqui para orar. Vem cá, pastor Menezes. Depois do pastor Menezes, eu quero chamar o presbítero Garcia para vir aqui à frente. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Quantos aqui tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus? Diga aleluia! Então estou sabendo, eu sei de uma coisa. Você está andando por outros caminhos, né? Não é aquele caminho mais não. Aquele outro caminho não serve. Vem um outro caminho aqui. Pastor Menezes, deixa eu ver se tem um microfone tem aqui com o Mateus. Pega, pastor. Ore ao Senhor neste momento. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Glória a Jesus. Coloque de pé e põe a mão no seu coração, por gentileza. Glória a Deus. Louvado Deus, seja o mais nome uma do vez Senhor. na tua presença. Glória Viemos aqui a Deus. na casa do Senhor para te adorar, para te louvar, Aleluia. para te bendizer, saber que só o Glória Senhor é a Deus, Deus. sobre todas as nossas vidas. Santo Pai, o Senhor é o Senhor. Deus que sonda os corações, o Senhor é o Glória Deus que a esquadria Jesus. os nossos pensamentos. Aleluia. Tu conhece o nosso pensar, o nosso andar. Pai, que nesta noite o Senhor venha, Pai, trazer uma unção de cura sobrenatural Glória a daqueles Jesus. que mais precisa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Pai, traga uma libertação nas nossas almas. Pai, visita nossos lares, visita nossas famílias. Pai, os irmãos que estão assistindo nos seus lares, na sua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Pai, derrama, Pai, do teu poder, da tua autoridade sobre a vida de cada irmão aqui presente, sobre os seus lares, suas famílias, para aqueles que vão viajar. O Senhor cuida deles também nesta viagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.